Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós vamos mergulhar de cabeça em um tema que está, olha, gerando muita discussão, tanto no mundo acadêmico quanto no corporativo: o microlearning. É bem provável que muita gente já tenha ouvido falar ou até mesmo participado de uma experiência de microlearning sem nem se dar conta. O fato é que essa abordagem está realmente mudando a forma como a gente pensa sobre ensino, sobre aprendizagem e sobre o desenvolvimento de competências. E o nosso objetivo aqui hoje é ir muito, mas muito além do superficial. E para começar, eu já lanço aqui uma provocação, que é o X da questão. Afinal, microlearning é só um jeito chique de empacotar conteúdo em doses menores, as famosas pílulas de conhecimento? Ou será que a gente está diante de uma estratégia pedagógica de verdade, robusta, com fundamentos teóricos e implicações bem complexas? Pois bem, a ideia dessa nossa análise é exatamente essa, e além da superfície, desmistificar esse conceito e revelar o imenso potencial estratégico que ele tem quando é bem planejado e, claro, bem executado. Para a gente organizar bem a nossa conversa, eu estruturei toda a análise em 6 sessões. A gente vai começar pelos fundamentos, claro, definindo o que é, e tão importante quanto, o que não é microlearning. Depois, vamos aprofundar na ciência que explica por que ele funciona. A terceira sessão vai ser bem prática, explorando as aplicações. Aí, na sessão 4, o foco vai ser total em estratégia e planejamento. A quinta sessão vai ser dedicada ao design e avaliação de impacto, um ponto que, olha, é crucial. E por fim, a gente amarra tudo com a conclusão e os próximos passos para quem quiser se aprofundar ainda mais. Vamos começar? Então vamos lá para a nossa primeira sessão. Para a gente poder aplicar qualquer metodologia de forma eficaz, é fundamental ter uma base conceitual muito sólida. Pensem comigo, ninguém constrói uma casa sem um alicerce firme, não é mesmo? Com a estratégia de aprendizagem é a mesma coisa. A gente não implementa sem ter uma definição clara. Portanto, vamos começar definindo de uma forma bem completa o que realmente significa microlearning. Olha só, essa definição que está na tela, baseada no trabalho de pesquisadores como Carl Kapp e a Robin DeFelice, é, assim, completíssima. Vamos quebrar ela em pedacinhos para entender direito. Uma unidade instrucional. Isso quer dizer que não é um pedaço solto de informação, mas sim uma experiência de aprendizagem que se basta, que é coesa. Engajamento breve. A duração é curta, sim, mas o foco não está no relógio, e sim na concisão, em gerenciar a carga cognitiva. Atividade intencionalmente desenhada. Gente, essa parte é o coração do conceito. Não é algo que acontece por acaso. É planejado com um propósito pedagógico muito claro. E por fim, para eliciar um resultado específico do participante, o microlearning sempre mira um objetivo claro, observável e, idealmente, mensurável. Agora, o que é realmente interessante aqui é ver como esses elementos se conectam para criar algo maior. Uma unidade instrucional autônoma significa que a pessoa não precisa de mais nada para cumprir aquele objetivo específico. O engajamento breve elimina todo o ruído, todo o supérfluo, respeitando a nossa atenção que é limitada. A atividade é o que separa o microlearning do consumo passivo de conteúdo. É a diferença entre só assistir a um vídeo e no final ter que resolver um pequeno cenário interativo que aplica aquele conceito. O design intencional, bom, esse é o que separa o amadorismo do profissionalismo. E o resultado específico causa uma mudança de mentalidade fundamental. O foco sai do saber e vai para o fazer. E por fim, a gente usa o termo participante e não aluno, porque o objetivo nem sempre é a memorização para uma prova, mas sim a capacidade de executar uma tarefa ali no momento da necessidade. Essa comparação aqui é crucial para a gente dissipar os enganos mais comuns. Microlearning não é, e eu repito, não é pegar um curso de 8 horas e fatiar em 96 vídeos de 5 minutos. Isso seria um desastre pedagógico. Ele é uma peça dentro de um quebra-cabeça muito maior, um ecossistema que pode incluir workshops, coaching e learning tradicional e, muito importante, ele não é uma solução mágica para tudo. Ninguém forma um cirurgião ou um piloto de avião só com o microlearning. Imagine o capitão Sully Sullenberger, aquele que posou um avião no rio Hudson, tentando aprender tudo o que ele precisava em vídeos de 3 minutos. Seria impossível. Para habilidades complexas que exigem reflexão profunda, prática deliberada, tomada de decisão sob pressão, outras abordagens são indispensáveis. Então, para a gente fechar essa primeira sessão, o ponto central que precisa ficar é: microlearning é definido pelo seu propósito e pelo seu design, não apenas pelo seu tempo de duração. É uma abordagem cirúrgica, focada em um resultado de desempenho ou de comportamento. É uma ferramenta estratégica que, quando usada do jeito certo, dentro de um plano maior, pode gerar resultados impressionantes. Chegamos à segunda sessão e há uma pergunta que não quer calar. Mas, afinal, qual é a ciência que valida o microlearning? Por que ele funciona tão bem em certas situações?
A popularidade dele não é um acidente, não é só um termo da moda. Pelo contrário, ela está profundamente apoiada por décadas e décadas de pesquisa em psicologia cognitiva e em pedagogia. Vamos entender o porquê disso agora. Essa tabela nos dá um belo panorama de como o microlearning se apoia em teorias pedagógicas superclássicas. O behaviorismo, lá do Skinner, com aquela ênfase em estímulo, resposta e reforço, é a base para os quizzes com feedback imediato. Cada acerto é um reforço positivo que fortalece aquela conexão no cérebro. Já o cognitivismo, que vê a mente como um processador de informações, inspira o uso de infográficos e mapas mentais que ajudam a organizar a informação em esquemas mentais. O construtivismo, de gente como Piaget e Vygotsky, defende que o conhecimento é construído ativamente. Isso se manifesta nas simulações curtas, onde a pessoa aprende fazendo. E por fim, o conectivismo, uma teoria mais recente da era digital, vê a aprendizagem como a nossa capacidade de nos conectarmos a fontes de informação. É a base para aquele vídeo rápido que a gente busca para resolver um problema imediato no trabalho. Agora, vamos a um dos pilares que justificam o microlearning. Lá no final do século XIX, um psicólogo alemão chamado Hermann Ebbinghaus fez uns experimentos pioneiros sobre memória. E o que ele descobriu foi revolucionário e, de certa forma, bem assustador. Ebbinghaus provou que sem um esforço consciente de reforçar o que aprendemos, a gente esquece as coisas de forma exponencial. A maior parte do que se aprende numa aula ou palestra se perde em questão de horas ou dias. Esse gráfico, a famosa curva do esquecimento, é a representação visual de um desafio fundamental que todo mundo enfrenta. É por isso que aquele investimento num treinamento de um dia inteiro muitas vezes simplesmente evapora semanas depois. Ok, se a curva do esquecimento é o problema, a repetição espaçada é a solução, é o antídoto. A pesquisa mostrou que se a gente revisa uma informação em intervalos de tempo cada vez maiores, a curva de esquecimento se achata. A primeira revisão pode ser um dia depois, a segunda 3 dias depois, a terceira uma semana depois, e a cada revisão a memória fica mais forte. E aqui está a grande sacada. O microlearning é o veículo perfeito para entregar esses reforços espaçados. Uma pergunta rápida, um vídeo de 1 minuto, um infográfico, são formas super eficientes de reativar a memória sem sobrecarregar a pessoa, combatendo o esquecimento e transferindo a informação da memória de curto prazo para a de longo prazo. Para a gente sintetizar esta sessão, a mensagem central é que a eficácia do microlearning não tem nada de místico, é pura ciência cognitiva aplicada. Ele se baseia em teorias sólidas e usa mecanismos comprovados como a repetição espaçada e o efeito do teste. Esse último é fascinante. A descoberta de que o simples ato de tentar recuperar uma informação da memória, como num quiz, fortalece essa memória muito mais do que simplesmente reler o material. Portanto, quando é bem desenhado, o microlearning não é apenas conveniente, ele é neurologicamente eficaz. Muito bem, a gente já entendeu o que é e por que funciona. Agora vamos para a parte mais prática, o quando e o como usar o microlearning. Nesta sessão, a gente vai explorar 6 casos de uso estratégicos que funcionam como um verdadeiro framework para a gente pensar a aplicação do microlearning de forma inteligente e principalmente intencional. O primeiro caso de uso, o pensativo, é talvez o mais sutil e, ao mesmo tempo, o mais poderoso. Aqui, o objetivo não é entregar informação, mas sim provocar reflexão. Imaginem uma gestora de projetos numa grande construtora em São Paulo, começando uma obra super complexa. Em vez de receber um manual gigante, ela recebe no aplicativo dela, uma vez por dia, uma pergunta-chave que a força a pensar. Como, por exemplo, qual é o principal risco não técnico deste projeto e como eu posso mitigá-lo? Essas perguntas, entregues ao longo do tempo, estimulam um pensamento crítico contínuo, ajudando a prevenir problemas antes mesmo que eles aconteçam. O segundo uso, desempenho, é aquele suporte no momento exato da necessidade, o famoso just in time. Pensem numa atendente de call center de uma empresa de telecomunicações no Rio de Janeiro. Um cliente liga com um problema técnico super raro. Em vez de deixar o cliente esperando para procurar no manual complicado, a atendente digita uma palavra-chave no sistema e, na hora, aparece um guia visual rápido, um passo a passo de 45 segundos que ajuda a resolver o problema em tempo real. O foco aqui não é que ela memorize o procedimento, mas que ela execute a tarefa com perfeição, naquele exato momento. Isso reduz o tempo da chamada e aumenta absurdamente a satisfação do cliente. O terceiro caso, persuasivo, busca mudar comportamentos e hábitos de forma gradual. Trazendo para a nossa realidade, imagine um aplicativo de um grande banco digital brasileiro. O objetivo de negócio é melhorar a saúde financeira dos clientes para reduzir a inadimplência. O aplicativo poderia, então, enviar dicas diárias e pequenos desafios. Hoje, que tal separar R$ 5 para sua meta de viagem? Ou um lembrete. Você definiu um limite de gastos com delivery. Já está em 80% da sua meta para o mês.
São pequenos empurraizinhos, os famosos nudges, que ao longo do tempo ajudam a construir hábitos financeiros mais saudáveis. O quarto uso, pós-instrução, é o antídoto direto para a curva do esquecimento que a gente viu. Pensem numa equipe de vendas que passou por um treinamento de 2 dias sobre um produto novo super complexo. O investimento foi alto. Para garantir que esse investimento não se perca, nas 6 semanas seguintes, os vendedores recebem no celular 2 vezes por semana um mini quiz de 3 perguntas ou um cenário rápido de objeção de cliente para resolver. Isso é a repetição espaçada em ação, garantindo que o conhecimento crítico seja retido e, o mais importante, aplicado na hora da negociação. O quinto caso, prática, funciona como um treinador virtual. Imaginem um trainee de uma grande firma de advocacia em Brasília se preparando para o seu primeiro grande caso. Ele precisa aprimorar a sua argumentação oral. Usando um aplicativo, ele recebe pequenos trechos de argumentos contrários e tem 5 minutos para gravar sua contra-argumentação em vídeo. O aplicativo pode usar a inteligência artificial para dar um feedback imediato sobre clareza, ritmo da fala, uso de vícios de linguagem. É a prática deliberada em pequenas doses, permitindo um aprimoramento contínuo de uma habilidade bem complexa. E, finalmente, o sexto uso, preparatório. O objetivo aqui é otimizar o tempo precioso de um treinamento presencial ou ao vivo. Uma empresa vai realizar um workshop sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Antes do evento, os participantes recebem uma série de pequenos vídeos e infográficos explicando os termos-chave, o que são dados sensíveis, quem é o controlador, quem é o operador. Dessa forma, o instrutor não precisa gastar a primeira hora do workshop nivelando a turma. Todo mundo já chega falando a mesma língua e o tempo presencial pode ser focado em discussões de casos complexos e estratégias de implementação. Em resumo, esses 6 casos de uso nos dão um mapa estratégico. O poder do microlearning não está em ser curto, mas em ser intencional. Em vez de perguntar como a gente pode fazer um microlearning sobre este tópico, a pergunta certa a se fazer é: qual é o nosso objetivo de desempenho e qual dos 6 casos de uso vai nos ajudar a alcançá-lo? Essa mudança de perspectiva é o que separa uma aplicação tática de uma aplicação verdadeiramente estratégica. Com a compreensão da teoria e dos casos de uso, a gente pode agora focar na execução. O desafio é transformar a ideia em realidade de forma estruturada. E como a gente sabe, uma boa ideia sem um bom plano raramente produz bons resultados. Nesta sessão, vamos ver como construir uma estratégia de microlearning e um plano de implementação que funcione de verdade. Qualquer estratégia de microlearning que se preze se apoia em 3 pilares. Pense em um banquinho de 3 pernas. O primeiro, e mais importante, é o mapeamento de resultados. O que exatamente queremos que as pessoas sejam capazes de fazer diferente depois da intervenção? O segundo é a motivação do participante. Por que alguém dedicaria tempo e atenção a isso? E o terceiro é o método de entrega. Como e onde essa experiência vai acontecer? Se uma dessas pernas falhar, o banquinho cai. A estratégia inteira fica comprometida. Uma ferramenta fantástica para integrar esses 3 pilares é o mapa de microlearning. Vamos seguir o exemplo que está aí. A tarefa é inspecionar uma ponte. O resultado de desempenho desejado é identificar 3 critérios sísmicos corretamente. Para chegar lá, os objetivos de aprendizagem são definir, localizar e medir cada um desses critérios. A motivação pode vir de um sistema de gamificação com pontos que geram um ranking amigável entre os engenheiros. E o método de entrega ideal? Algo que funcione no campo, como vídeos curtos acessados por um QR Code na própria estrutura da ponte. Este mapa garante que cada decisão, do conteúdo à tecnologia, esteja alinhado com o resultado final. Outro ponto estratégico é pensar na modalidade de entrega. A gente pode empurrar o conteúdo, o famoso push, como um lembrete semanal obrigatório sobre segurança da informação. Ou podemos criar um ambiente onde as pessoas puxam o conteúdo quando precisam, o pull, como um portal com vídeos de suporte. Uma estratégia robusta geralmente combina os dois. O push é ótimo para reforço e comunicação corporativa, enquanto o pull é ideal para aprendizagem autônoma e o suporte just-in-time, promovendo uma cultura de aprendizado contínuo. Concluindo esta sessão sobre estratégia, o ponto crucial é este. O planejamento prévio é o que transforma o microlearning de uma tática isolada, de uma ação pontual, em um componente estratégico do ecossistema de aprendizagem. É o que garante que cada pequena interação contribua para um objetivo maior e, claro, mensurável para a organização. Chegamos à nossa 5ª sessão, focada na criação e na mensuração. A gente já viu o que é, por que funciona, quando usar e como planejar. Agora vamos ver como criar um microlearning de alta qualidade.
e tão importante quanto, como provar o seu valor. O objetivo aqui é fornecer as ferramentas para não apenas planejar, mas também executar e medir o impacto do que foi feito. Eu adoro esta citação. Ela resume perfeitamente o desafio do design de microlearning. Muita gente pensa que por ser curto é mais fácil de fazer. É exatamente o contrário. A brevidade exige um esforço imenso de clareza, de síntese. Ser conciso é uma habilidade de design sofisticadíssima, não um atalho. É muito mais difícil explicar um conceito complexo em 2 minutos do que em 1 hora, porque isso exige um domínio profundo do conteúdo e a capacidade de eliminar tudo que não é absolutamente essencial. Na prática do design, na escrita, a voz ativa, você deve fazer X, é muito mais direta e eficaz. Em vídeo, pesquisas importantes mostram que o engajamento cai drasticamente depois de 6 minutos. Para os gráficos, a regra de ouro é: se uma imagem não ajuda a ensinar, ela está atrapalhando. E para o engajamento, técnicas como a gamificação e as simulações curtas, ou seja, cenários interativos breves, onde se toma decisões e se vê as consequências, transformam a experiência de passiva para ativa, o que é fundamental para a retenção do conhecimento. Depois de criar, a gente precisa medir. O modelo de Kirkpatrick é um framework clássico e muito bom para isso. Pensem nele como uma escada de 4 degraus. O nível 1, reação, é a famosa pesquisa de satisfação. O nível 2, aprendizado, verifica se o conhecimento foi mesmo adquirido. O nível 3, comportamento, observa se as pessoas estão usando o que aprenderam lá no dia a dia. E o nível 4, resultados, é o mais importante. Essa mudança de comportamento gerou impacto para o negócio? Por exemplo, um microlearning sobre técnicas de negociação, nível 2, só prova o seu valor se os vendedores aplicarem as técnicas, nível 3, e, como consequência, aumentarem a taxa de fechamento de negócios, nível 4. E aqui temos um dado concreto para não ficar só na teoria. A Pioneer, uma empresa de pagamentos globais, tinha um desafio de manter seus agentes de atendimento sempre atualizados. Depois que eles implementaram um sistema de microlearning com gamificação, com quizzes diários, a taxa de sucesso nesses quizzes subiu de 82% para 90%, um aumento de 8 pontos percentuais. Isso é uma evidência clara de impacto no nível 2, o aprendizado. E a gente pode deduzir que agentes mais bem informados cometem menos erros, o que gera impacto direto no nível 4, resultados. Portanto, para resumir esta sessão, o ciclo de design e avaliação é contínuo. Um bom design focado e que engaja leva a melhores resultados. E uma boa avaliação que vai além daquela pesquisa de satisfação nos permite provar o valor desses resultados e obter insights para melhorar ainda mais o design. O ciclo se completa e se retroalimenta. E assim chegamos à nossa sessão final. A nossa jornada de desmistificação do microlearning está chegando ao fim. Nós percorremos um longo caminho, desde a definição teórica até a avaliação de impacto. Agora é hora de recapitular os pontos mais importantes e olhar para o que vem pela frente. Se a gente tivesse que resumir tudo o que conversamos em 5 pontos, seriam estes. Primeiro, microlearning é estratégia. Segundo, sua eficácia não é achismo, é ciência. Terceiro, os 6 casos de uso nos dão um framework super versátil para aplicá-lo. Quarto, o sucesso não vem do acaso, mas de um planejamento e de um design meticulosos. E quinto, sem avaliação de impacto, a gente está navegando no escuro. Juntos, esses pontos mostram a transformação do microlearning de um simples termo da moda para uma poderosa ferramenta estratégica. Claro, a nossa conversa aqui é apenas o começo. Para quem ficou com vontade de se aprofundar, a leitura do livro que serviu de base para esta análise é fortemente recomendada. Além disso, pesquisar os termos acadêmicos que a gente mencionou, como recuperação espaçada e teoria da carga cognitiva, vai abrir um universo de conhecimento. E, por fim, observar como empresas especializadas aplicam esses conceitos na prática pode ser muito, muito inspirador. E para encerrar de verdade, fica esta pergunta para reflexão. Depois de tudo que a gente discutiu aqui, qual seria o primeiríssimo passo para tirar o microlearning do papel e aplicá-lo em um desafio real? Seria identificar um problema de desempenho? Seria desenhar um mapa de microlearning? Escolher um dos 6 casos de uso? Fica a reflexão. O conhecimento só se transforma em sabedoria quando é aplicado. Espero que esta análise tenha sido útil e inspiradora. Muito obrigado pela atenção de todos e todas.